Fala pessoal, bem-vindo e agora eu vou te mostrar como criar uma apresentação que vende milhões, tá? Vou te mostrar toda a estrutura, essa estrutura já foi extremamente validada, eu utilizo ela em todos os meus webinários e você vai utilizá-la também. Não adianta querer mexer muito, tá, na estrutura, inclusive, na minha opinião sincera, você não deve mexer nessa estrutura aqui, é só seguir o passo a passo que eu vou te dar e criar o seu webinário, tá bom? Então vamos lá, tá aí na sua tela, olha só, a estrutura do webinário, tá? Os primeiros 15 minutos do webinário, você tem a introdução, o grande dominó e a história. Pessoal, a introdução, obviamente eu vou te dar os links de todos os meus webinários. A introdução é: seja bem-vindo fulano, seja bem-vindo Pedro, seja bem-vindo João, seja bem-vindo Osmar. Você vai interagindo ali como se fosse realmente uma aula ao vivo, né? Você que assistiu o meu webinário do WebOracle, você viu isso, né? Que eu inclusive interagia, né, com as pessoas, perguntando de onde elas são, brincando com a cidade, né, onde elas moram e tudo mais, né? Inclusive lá tem normalmente entra sempre alguém do Rio de Janeiro, eu falo, poxa, bacana, você é aqui do Rio de Janeiro e tudo mais. Então a introdução é basicamente a parte que você recebe as pessoas dentro do webinário, tá bom? Bom, o grande dominó eu já te mostrei, né? A gente já falou bastante sobre o grande dominó. Então vou seguir aqui, depois vem a história, depois vem a parte dos segredos, tá? O segredo número 1 é sobre oportunidade. Eu vou detalhar agora os segredos para vocês, inclusive vou te passar um exercício muito importante sobre isso. Segredo número 2, crenças internas. Segredo número 3, crenças externas. E nos últimos 30 minutos, pitch e fechamento, tá bom? Bom, vamos agora ao título do seu webinário. É uma parte importantíssima. Você para depois o vídeo aqui, assim que eu explicar, e você escreve aí o título do seu webinário e compartilha com a gente. Então, olha só. O título do webinário basicamente é Os 3 segredos para você. E você vai colocar o resultado que eles mais desejam, sem coisa que eles mais temem. Então, para o Ebiórico ficou assim, ó, os 3 segredos para você faturar milhões na internet com webinários gravados e automatizados. E a coisa que eles mais temem é sem precisar virar blogueiro ou produzir conteúdo. Eu fiz uma pesquisa antes de criar esse título, tá bom? Basicamente, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu perguntei qual era o medo das pessoas ali, da minha audiência, tá? E ficou mapeado que as pessoas não gostam de produzir conteúdo, né? Produzir conteúdo é muito chato. Eu, pelo menos, odeio produzir conteúdo. Eu tenho certeza, se você é meu aluno, você também não gosta disso, tá? E virar blogueiro também, ninguém quer virar blogueiro, né? Ficar andando com o celular na mão o tempo todo, viajando, ficar gravando stories, isso é muito chato. São pouquíssimas pessoas realmente que têm consistência no longo prazo com esse tipo de estratégia, ficar mostrando dentro de casa, ficar mostrando o carro que tá, ficar mostrando onde tá, com quem tá, no restaurante que tá, isso é muito chato realmente, tá bom? Então, ficou dessa forma os 3 segredos para você faturar milhões na internet, com webinários gravados e automatizados, sem precisar virar blogueiro. Aí você pergunta, Breno, preciso usar os 3 segredos? Olha só, eu gosto dos 3 segredos, porque ele ativa um gatilho de curiosidade. Mas a gente já fez muitos webinários assim com os 5 passos, os 3 passos. Aí seria questão de teste, tá bom? Você entender realmente o que conecta mais com a sua audiência. No meu caso aqui do marketing digital, o segredo conecta muito bem, né? Porque, em regra, as pessoas que entram no marketing digital, elas estão sempre em busca de algum segredo. Então, isso conectou bem com a minha audiência, converte bem, por isso que eu utilizo, tá bom? Seguindo então, pessoal, vem a parte dos 3 segredos, tá bom? Essa é a seção de conteúdo da sua apresentação. O que você gera o conteúdo? Os 3 segredos, gente, são projetados para quebrar falsas crenças do seu cliente e reconstruí-las. Basicamente, elas não trazem muita coisa de novo. E eu vou explicar por quê. Observe, ó, tá aí na tela para você. Observe que os 3 segredos, eles não tentam fazer as pessoas acreditarem em coisas novas. Eles são simplesmente as falsas crenças que elas já têm sobre o grande dominó. Vou te mostrar aqui como é que eu fiz no Webiórico, que crenças que eu trouxe para cá, tá? Então, olha só, nos 3 segredos você precisa basicamente identificar falsas crenças sobre, ó, o segredo 1, sobre oportunidade, tá? Falsas crenças que a pessoa tem sobre a oportunidade que você está trazendo. 2, falsas crenças que as pessoas têm sobre a própria capacidade delas de usar essa oportunidade. Eu chamo de crenças internas, são crenças que as pessoas têm. As pessoas, às vezes, elas não se acham capazes, elas não se acham boas o suficiente para utilizar aquilo ali. E 3, falsas crenças sobre algo que os impede de começar, são crenças externas, crenças que não dependem dela, depende do mercado, depende do momento político, depende do momento econômico, depende de outras coisas, depende do público dela, depende de outras coisas. Eu vou mostrar para você isso daqui. Então, olha só, no segredo 1, a gente vai matar falsas crenças que a pessoa tem sobre a nova oportunidade. Por exemplo, sobre o Webiórico, eu mapeei as principais crenças que as pessoas têm sobre a oportunidade que eu estou levando, que é o Webiórico. Então, olha só, eu cheguei nisso aqui. Acho que eu preciso investir muito dinheiro, eu preciso de equipe, eu preciso saber muito de marketing digital. Essas são as falsas crenças que elas têm. Então, eu mapeei todas essas crenças, tá? E tratei elas aqui no primeiro segredo. Então, o primeiro segredo, tá? Se chamou o seguinte, o método Webiórico, como ganhar 100 mil reais por mês na internet, sem equipe, sem conhecimento de marketing digital e com quase nenhum investimento. Então, o meu conteúdo, tá? Nessa parte, no primeiro segredo, era sobre isso, tá? Eu vou gerar um conteúdo
de muito valor, obviamente, para a minha audiência, mas que mate todas essas falsas crenças. No final dessa parte da apresentação, a pessoa tem que ter matado todas essas crenças que ela tinha sobre a oportunidade. No meu caso aqui, a oportunidade é o Webiórico, tá bom? Seguindo então. Então, olha só. À medida que eu vou falando aqui sobre as crenças, sobre os segredos, eu preciso que você vá escrevendo aí, tá? Fazendo seu exercício, tá? Para mapear as crenças da sua audiência e tratar isso no primeiro segredo. Aqui no caso, o primeiro segredo, lembrando, é sobre a nova oportunidade, tá? Ah, Breno, eu tenho dúvida, eu não tenho com quem fazer pesquisa. Pega seu marido, pega seu namorado, mostra para ele o seu produto e fala assim, vem cá, o que você pensaria se eu te oferecesse esse produto aqui? E começa a mapear, pega sua mãe, seu pai, tá? Mostra seu produto e fala assim, ó, vou vender esse produto aqui na internet. Qual seria a crença que você teria para comprar esse produto aqui, tá bom? Seguindo então, o segredo número 2, tá? O segredo número 2 seria sobre a sua capacidade de usar a sua oportunidade. São crenças internas, tá? São crenças que a pessoa traz consigo. Então, presta atenção. Sobre a Webiórico, eu mapeei o seguinte, eu não sei gravar vídeos, eu não falo bem, eu tenho poucos seguidores, não tenho autoridade, não sei vender. Então, qual foi o meu segredo? 2, o script perfeito. Como criar uma apresentação que venda de forma automática, utilizando o modelo validado, mesmo que você nunca tenha vendido nada, não tenha autoridade e não tenha seguidores. Pessoal, é só fazer o caminho reverso. Você pega as crenças e cria o segredo. E depois você cria o conteúdo, tá bom? É simples assim. Ah, Breno, eu preciso criar o conteúdo antes? Não. Primeiro você tem que criar o título, tá, dos seus segredos, para depois você criar o conteúdo certinho de acordo com as falsas crenças, tá bom? Seguindo então, gente, ó, e o segredo número 3? O segredo número 3, gente, ele é sobre crenças externas, tá? Que não depende da pessoa. As crenças externas da minha audiência é a seguinte, a internet está saturada, já tem muita gente vendendo o mesmo curso, é o que todo mundo pensa, né? Quando você entra no mercado, né, provavelmente já tem pessoas vendendo o seu curso e você tem essa objeção, você fala, caramba, tem um cara lá com 500 mil seguidores, ele tem muito mais seguidores que eu tenho aqui, estou começando, tenho 1000 seguidores. Pô, como é que eu vou vender o meu curso? Eu não acredito que seja possível vender. As pessoas comprariam desse cara aqui, não de mim, dessa pessoa aqui, não de mim, tá? Então, ó, o segredo número 3 é a máquina de 7 dias. Como vender em 7 dias para qualquer pessoa na internet, mesmo que o seu mercado já possua grandes concorrentes e que você ache que seu nicho está saturado. Então, nesses 3 segredos, basicamente, eu tento matar todas as falsas crenças que as pessoas tenham sobre oportunidade, crenças internas e crenças externas, que não dependem dela. Beleza? Seguindo então, gente. Então, olha só, essa daí agora é a estrutura de cada segredo, tá? Dentro de cada segredo, você vai contar o segredo, depois você vai compartilhar uma história sobre como você aprendeu, você conquistou, depois você vai ensinar a estratégia da estrutura, vai mostrar depoimento e vai matar outras objeções. É claro que inicialmente você pode não ter depoimentos, ou você pode não ter uma história sobre como você aprendeu isso, não tem problema nenhum, tá? Esses passos aqui não são obrigatórios, é o desejável, é o que eu desejo que você construa. Mas eu não tenho nenhum depoimento ainda, eu estou começando ainda no marketing digital. Não tem problema. Mas é legal você seguir essa estrutura aqui, porque é uma estrutura já validada pela gente, tá? Então, olha só, essa é a estrutura. E depois dos segredos vem o pitch e o fechamento. Essa é a parte que eu mais gosto, é o momento que as pessoas te pagam, tá? Então, olha só, essa é a estrutura, tá, do webinário. Eu preciso que agora você crie o título do seu webinário, que eu já te ensinei, e que você mapeie as objeções da sua audiência para você criar os segredos, tá bom? É isso, e nas próximas aulas a gente vai detalhar slide por slide para você entender como é que a gente aplica isso aí. Mas fica o seu dever de casa, crie o título do seu webinário e os seus 3 segredos para a gente dar prosseguimento. Até a próxima aula.